E aí pessoal, beleza? Aqui é o Giovanni mais uma vez e a gente continua nossos vídeos aí de balanço de massa e energia. No último vídeo eu falei sobre balanços de energia, dei uma introdução ao assunto, e nesse vídeo vamos continuar falando sobre isso. Dessa vez a gente vai ensinar a calcular as propriedades termodinâmicas quando a gente não tem as tabelas. Vou falar um pouco sobre as situações em que isso ocorre, sobre a abordagem que a gente vai ter, a do caminho hipotético, e vamos fazer um exercício no final. Vamos lá? No vídeo passado eu expliquei para vocês como utilizar as tabelas para encontrar propriedades termodinâmicas, mas nem sempre a gente vai ter essas tabelas, então eu vou explicar agora o que seria utilizar um caminho hipotético para podermos apresentar as equações que vamos utilizar para calcular as propriedades termodinâmicas para qualquer substância. A ideia por trás do caminho hipotético, então, é a gente separar uma mudança de estado, que seria um caminho real, em vários pequenos caminhos hipotéticos em que apenas uma das propriedades vai mudar. Nesse caso, a gente vai conseguir separar uma entalpia específica geral em pequenas entalpias específicas que a gente vai somar para compor essa entalpia que seria do caminho real. Nesse exemplo aqui, então, a gente vai variar entre dois estados da água. Um estado da água líquido subresfriado a 10 atmosferas e 50 graus Celsius e outro da água vapor superaquecida a 5 atmosferas e 300 graus Celsius. Esse vai ser o caminho real. E a gente sabe que existe um ΔH, uma variação de entalpia específica, associada a essa mudança de estado. O que eu vou fazer no caminho hipotético é separar essa mudança de estado em pequenas mudanças de estado em que apenas uma propriedade vai variar. Então, meu primeiro caminho hipotético vai ser baixar a pressão, e aí eu vou variar uma propriedade, a propriedade da pressão, até 1 atmosfera. O meu segundo caminho hipotético vai ser aumentar a temperatura até 100 graus Celsius. Por quê? Porque eu sei que a 1 atmosfera e 100 graus Celsius a água satura, ela vira líquido saturado. A partir daí, o caminho hipotético mais intuitivo é ir para vapor saturado, ou seja, mudança de fase, de líquido para vapor. Aí a gente vai ter água a vapor saturado a 1 atmosfera e 100 graus Celsius, e isso tem uma variação de entalpia associada, que é a entalpia de vaporização. O próximo caminho hipotético é um aumento da temperatura até 300 graus, que é a temperatura do último estado, e depois, por fim, o último caminho hipotético, um aumento da pressão até 5 atmosferas. Vocês podem notar que existem três situações que a gente vai ter para fazer um caminho hipotético. Uma situação em que a pressão varia e a temperatura se mantém constante, outra situação em que a temperatura varia e a pressão se mantém constante, e uma terceira situação em que há mudança de fase. Ou seja, se eu for capaz de calcular as variações de entalpia nessas três situações, eu vou ser capaz de prever uma variação de entalpia entre quaisquer estados de quaisquer substâncias, desde que eu componha a entalpia do caminho real através dessas pequenas entalpias dos caminhos hipotéticos e some todas elas, certo? No nosso primeiro caso, vamos ter então variações de pressão a temperatura constante. Para a energia interna em líquidos, essa variação vai ser aproximadamente zero e também vai ser assim para gases ideais, porque a energia interna ela depende muito pouco ou praticamente independe de variações de pressão, ela é muito mais dependente da temperatura. Já a entalpia, para líquidos, por causa do trabalho de fluxo, a gente vai ter o produto entre o volume específico da substância e a variação de pressão. Só que a gente sabe que o volume específico de líquidos é bem pequeno, né? Então, esse não vai ser um valor muito grande. Para gases ideais, por definição, a entalpia, quando a variação de pressão à temperatura constante, é igual a zero. Já quando a gente fala de variação de temperatura e pressão constante, as coisas ficam mais interessantes. No caso, então, da variação da energia interna específica, a gente vai ter a integral de CV entre a temperatura inicial e a temperatura final. Já a variação da entalpia específica é igual à integral de Cp entre a temperatura inicial e a temperatura final. CV e Cp são as capacidades caloríficas a volume constante e pressão constante, respectivamente. Elas são funções polinomiais que são obtidas experimentalmente, são funções da temperatura, então por isso é uma integral da temperatura. E elas têm esse formato polinomial em que as letrinhas minúsculas A, B, C e D representam constantes numéricas, né? E a letra T é a temperatura que vai ser integrada ali naquela integral, certo?
A gente pode, né, considerar Cp igual a Cv para líquidos e para gases ideais, Cp é igual a Cv mais R, onde R é a constante dos gases ideais. Também é importante salientar que Cp e Cv têm unidade de Joule por quilograma por Kelvin, ou Joule por quilograma grau Celsius, ou Joule por mol grau Celsius, Joule por mol Kelvin. Então, talvez seja necessário fazer alguma mudança aí entre temperaturas ou entre massa e mol, certo? No caso de mudança de fase, a gente sabe que a pressão e a temperatura elas vão se manter constantes, porque toda a energia que é cedida à substância está sendo utilizada para quebrar as interações intermoleculares para aquela substância mudar de fase. A quantidade de energia que é cedida para que uma substância mude de fase é chamada de calor latente. No caso, o calor latente de vaporização vai ser o mais importante para nós, porque a gente está interessado em mudanças de líquido para vapor ou de vapor para líquido. O problema é, não existe uma correlação simples para a gente calcular o calor de vaporização, mas a gente pode consultar esse valor para um estado termodinâmico específico e depois a gente, através de um caminho hipotético, chega ao valor desejado. Vou mostrar como a gente faz isso agora. Nesse caso aqui, a gente vai ter a água vaporizando a 60 graus Celsius e 0,02 megapascal. Só que a gente sabe apenas a informação de vaporização da água na condição normal, certo? Que seria de 1 atmosfera e 100 graus Celsius. Então, qual seria o meu caminho hipotético? Inicialmente, eu precisaria subir a pressão, né, até alcançar o estado de líquido subresfriado de novo, porque a água a 60 graus e 1 atmosfera é líquido subresfriado. Depois eu aumentaria a temperatura até chegar no estado de líquido saturado de novo, só que a 100 graus Celsius e 1 atmosfera, vaporizaria a água até ela virar vapor saturado a 1 atmosfera e 100 graus Celsius. Depois eu diminuiria a pressão, porque a 100 graus Celsius e 0,02 megapascal a água vira vapor superaquecido, e aí eu abaixaria a temperatura até que ela chegasse no estado final, que era da água vapor saturado, 0,02 megapascal e 60 graus Celsius. No caso, para eu chegar na entalpia do caminho real, eu iria compor, somando todas as pequenas variações de entalpia ao longo do caminho hipotético, como a gente mostrou antes. Existem situações em que a gente tem mistura de substâncias. Nesse caso, o que a gente precisa fazer é ponderar as propriedades através de uma propriedade média. Então, como calcular essa propriedade média? Vou fazer uma média ponderada entre a propriedade e a fração dela. Então, no caso ali, eu fiz um exemplo em que eu tenho as substâncias A e B. A substância A tem fração 0,33, a substância B tem fração 0,67. A substância A, o Cp, é 10 mais 20T, e a substância B é 5 mais 30T. Então, para eu chegar no meu Cp médio, eu tenho que multiplicar a fração de A pelo Cp de A e somar com a fração de B e o Cp de B. E aí eu vou chegar nesse Cp médio de 6,65 mais 26,7T. E aí, no caso da entalpia, lá eu iria integrar, né, essa propriedade, essa equação de Cp médio, entre a temperatura 1 e a temperatura 2. Nesse exercício que a gente vai fazer agora, vou falar sobre um trocador de calor, que é um equipamento que existe na indústria que tem exatamente a função de mudar a temperatura e às vezes até a fase de uma certa corrente de uma substância, utilizando, obviamente, outra corrente com outra substância em temperaturas diferentes. Então, nós desejamos aquecer uma corrente de metanol a 150 graus Celsius e 1 atm, a partir de uma corrente de metanol que está a 25 graus Celsius e também 1 atm, utilizando um trocador de calor que é isolado, ou seja, ele não perde calor para o ambiente. O fluido de aquecimento para aquecer o metanol é a água, que ela é alimentada a 200 graus Celsius e 10 bar, e ela tem que deixar o trocador a 85 graus Celsius e 1 bar. O problema então pede para a gente calcular a vazão de água, a vazão volumétrica, em metros cúbicos por hora, considerando que o metanol entra a 250 kg por hora. Então eu fiz um pequeno esquema aí mostrando como as correntes entram e saem desse trocador de calor e botei uma observação muito importante nessa situação aí. O ponto normal de ebulição do metanol é 64,7 graus Celsius. A gente precisa então identificar
quais são as propriedades do nosso sistema para estabelecer a nossa equação de balanço de energia. Primeira coisa, é um sistema aberto, porque a gente tem correntes de entrada e de saída. Não existe variação de energia cinética nem potencial, ele não deu nenhum dado sobre isso. Também não tem perda através de calor, porque o sistema é isolado. E não tem perda por trabalho de eixo, porque não existe nenhum motor ou nenhuma turbina aí que estaria requerendo trabalho ou exercendo trabalho de eixo sobre o sistema. E a gente tem múltiplas correntes de entrada e saída. Corrente de metanol, corrente de água. Vale lembrar aqui que em trocadores de calor, as substâncias que estão trocando calor entre si, elas não entram em contato uma com a outra, elas não se misturam, existe uma barreira física entre elas. Normalmente são ali os tubos que fazem parte daquele trocador, que são normalmente material metálico. Na nossa equação para sistemas abertos, os termos da energia cinética, energia potencial, calor e trabalho vão ser iguais a zero. Então, a gente vai sobrar com a variação da entalpia sendo igual a zero. Só que, como a gente tem múltiplas correntes, a gente precisa computar cada uma das entradas e saídas e as entalpias de entrada e entalpias de saída de cada corrente. Como eu fiz isso? Então, nós vamos ter termos de entrada positivos, termos de saída negativos. Então, a vazão máxima de entrada no metanol vezes a entalpia específica de entrada no metanol menos a vazão máxima de saída do metanol vezes a entalpia específica de saída do metanol mais a vazão máxima de entrada da água vezes a entalpia específica de entrada da água menos a vazão máxima de saída da água vezes a entalpia específica de saída da água é igual a zero. A gente deve lembrar que as vazões máximas de entrada e de saída, tanto da água quanto do metanol, vão ser iguais, porque não existe nenhuma corrente paralela aí que mude o nosso balanço de massa. Então, a gente consegue isolar esses termos, né? E as diferenças entre as entalpias de entrada e saída, tanto da água quanto do metanol, são exatamente os deltas que nós estamos atrás. Como a gente está interessado aí na vazão da água, eu isolei a vazão da água, que vai ser igual a menos a vazão do metanol, vezes a divisão entre a variação da entalpia específica do metanol e a variação da entalpia específica da água. A gente já sabe a vazão de metanol, então a gente precisa determinar as nossas variações de entalpia específica, tanto do metanol quanto da água. Eu vou começar então pela variação da entalpia específica da água, porque é aquela que a gente já tem as tabelas, certo? O estado 1, então, o estado da entrada vai ser 10 bar 200 graus Celsius. Preciso mudar isso para megapascal, porque as nossas tabelas estão em megapascal. Para transformar de bar para megapascal, basta dividir por 10. Então, o estado da entrada vai ser de 1 megapascal e 200 graus Celsius. O estado de saída é de 1 bar, ou 0,1 megapascal, e 85 graus Celsius. A partir daí, eu só preciso ir nas tabelas da água e encontrar a entalpia específica desses dois estados. Se eu for, então, na tabela de 0,1 megapascal, eu vou ver que a temperatura de saturação é 99,6 graus Celsius. Então, o estado da água aí é de líquido subresfriado e eu tenho a entalpia como sendo 356,05 kJ por quilograma. Já indo na tabela de 1 megapascal, a temperatura de saturação é de 179,878 graus Celsius. Então, 200 graus Celsius está acima da temperatura de saturação, é vapor superaquecido, cuja entalpia específica vai ser de 2.828,3 kJ por quilograma. Se eu fizer a diferença entre os dois, eu vou ter menos 2.472,25 kJ por quilograma. Vai ser negativo porque, como é saída menos entrada, a saída está numa entalpia mais baixa, então uma variação de entalpia negativa, certo? Para o metanol, eu não tenho nenhuma tabela de propriedades, então vamos utilizar os caminhos hipotéticos. O primeiro caminho hipotético é do metanol líquido subresfriado a 0,1 megapascal e 25 graus Celsius, virando metanol líquido saturado a 0,1 megapascal e 64,7 graus Celsius. O segundo caminho hipotético é a vaporização do metanol, virando vapor saturado a 0,1 megapascal e 64,7 graus Celsius. E o terceiro caminho hipotético é o aquecimento até vapor superaquecido, certo? A 0,1 megapascal e 150 graus Celsius. Para o primeiro caminho hipotético, a gente vai ter uma variação de temperatura-pressão constante, ou seja, integral de Cp. O segundo caminho hipotético é a própria entalpia de vaporização do metanol,
E o terceiro caminho hipotético vai ser outra variação de temperatura e pressão constante. Então, novamente, integral de CP. Veja que eu utilizei um subscrito diferente na situação antes da vaporização e depois da vaporização. Por quê? Porque o CP do líquido ele é diferente do CP do vapor. Então, na hora de procurar as equações de CP, a gente precisa atentar para o fato de ser o CP para líquido ou é o CP para vapor, para gás ideal, certo? E na questão da entalpia de vaporização, a gente não precisa se preocupar em pensar num caminho hipotético para ela, porque essa entalpia de vaporização já está nas condições padrão, certo? É 0,1 megapascal, que é a pressão atmosférica padrão. Então a gente só vai precisar encontrar as equações para o CP do líquido e CP do vapor e a entalpia de vaporização do metanol nas condições padrão. Todos os dados que eu utilizei do metanol aqui, tanto as equações para o CP quanto o calor de vaporização, eu tirei desse site que eu estou botando no rodapé, que é o sherik.org. Ele é um banco de dados coreano que tem várias propriedades termodinâmicas das substâncias. Inclusive, ele vai ter as equações de CP, tanto para gás ideal quanto para líquido, e ele também tem o calor de vaporização, que era o que a gente precisava aqui, não só para o metanol, mas para a água, para centenas de outras substâncias que você precisar. Se eu não me engano, acho que eles têm mais de 1.900 substâncias catalogadas no site deles. Então vale a pena dar uma olhada, explorar o site para encontrar as informações que você quer. Voltando aqui para o nosso problema, a equação do CP do metanol na fase líquida, ela está em Joule por mol Kelvin. Então, vou ter que fazer algumas transformações para chegar no valor em kJ por quilograma. Primeira coisa que eu fiz, então, foi escrever a integral, vai ser de 25 graus Celsius a 64,7. Só que eu não vou poder usar graus Celsius, porque a equação está em Kelvin. Então, eu transformei 64 graus Celsius para Kelvin, dá 337,9, e 25 graus Celsius para Kelvin, 298,2. Fazendo a integral do polinômio, eu espero que vocês estejam com o cálculo em dia aí, a gente chega no valor de 3.434,5 Joule por mol. Agora eu só preciso dividir esse valor de Joule por mol pela massa molar do metanol, que é 32 gramas por mol, e eu chego no valor de 107,2 Joule por grama, ou mesmo valor, 107,2 kJ por quilograma. Da mesma forma que a gente fez para o líquido, eu faço agora para o vapor também. Procurei o gás ideal lá no Sherik e obtive as constantes para calcular o CP do metanol como vapor, como gás ideal, certo? Nesse caso, eu faço a integral, não posso utilizar as temperaturas em graus Celsius, porque a equação está em Kelvin, então eu somo 273,15 nos graus Celsius para obter Kelvin, certo? Então, 64,7 vira 337,9 Kelvin, 150 graus Celsius, que é a temperatura final, 423,2 Kelvin. Fazendo a integral, a gente chega na resposta de 4.290,8 Joule por mol. Da mesma forma que anteriormente, eu não posso utilizar os valores em Joule por mol, preciso dividir pela massa molar do metanol. E isso dá, no final, uma resposta de 133,9 kJ por quilograma. Como eu já tinha falado para vocês, a gente não tem equações para chegar no calor de vaporização, mas o Sherik ele também traz o calor de vaporização do metanol a 1 atm, que seria 0,1 megapascal, que é exatamente a pressão que a gente precisa do calor de vaporização. Então a gente não precisa fazer nenhum caminho hipotético para chegar num calor de vaporização diferente. A gente pode utilizar o calor de vaporização que o Sherik dá. A única coisa é que o Sherik ele dá o calor de vaporização em Joule por mol. Então, o valor é de 35.254 Joule por mol. Meu trabalho aqui também vai ser dividir esse valor pela massa molar do metanol. E aí eu chego no valor de 1.100 kJ por quilograma. Se a gente somar, então, todas as entalpias que a gente determinou no caminho hipotético, vai ser 107,2 mais 1.100 mais 133,9. E a gente vai chegar numa entalpia final de 1.341,1 kJ por quilograma. Agora a gente já tem todas as entalpias específicas que a gente precisava para calcular a vazão máxima da água. O que eu faço então? Substituo os valores na equação que a gente chegou anteriormente. Nesse caso,
vai ser menos 250 kg por hora, que era a vazão do metanol, vezes a entalpia específica do metanol, que é positiva, 1341,1, dividido pela entalpia específica da água, que é negativa, porque a água está perdendo energia, que é menos 2.472,25. Nesse caso, vamos chegar numa vazão máxima da água de 135,6 kg por hora. Só que isso ainda não é a resposta do nosso problema, certo? Vocês devem lembrar que o problema estava pedindo a vazão de entrada da água em metros cúbicos por hora. Por que ele estava pedindo dessa maneira? Porque o que está entrando nesse trocador de calor é vapor superaquecido. E vapor é muito mais simples você medir vazões volumétricas do que vazões mássicas. Nesse caso, a gente precisa encontrar o volume específico do vapor da água naquele estado em que a água entra no trocador de calor, que seria 1 megapascal e 200 graus Celsius. Eu resgato a nossa tabelinha, de onde a gente tirou a entalpia específica, e na mesma linha a gente acha o volume específico, que é de 0,20602 metros cúbicos por quilograma. A partir daí, para encontrar a vazão volumétrica da água, eu só multiplico a vazão máxima pelo volume específico. Então, 135,6 pelo o volume específico que a gente determinou, chegamos numa vazão volumétrica de 27,9 metros cúbicos por hora. E essa aí vai ser a resposta do nosso problema. E assim a gente chegou no final de mais um vídeo. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Espero que os vídeos estejam ajudando vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem aí nos comentários. E no próximo vídeo eu devo estar trazendo um vídeo só de exercícios para a gente treinar bastante, porque essa matéria é uma matéria introdutória da engenharia química, então é uma matéria que a gente precisa ter bastante domínio, certo? Para se preparar para as matérias mais complexas que vêm em seguida. Então, eu agradeço vocês mais uma vez e até a próxima. Tchau!